Olá a todos, sou Rodrigo de Mello e na videoaula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre nodes na Godot Game Engine. Pois bem, os nodes basicamente são classes que possuem uma série de funcionalidades, de funções que permitem a construção de nossos jogos. Basicamente, existem três tipos principais de nodes. O Scena 2D, como você pode verificar aqui nesse pequeno painel esquerdo, o Scena 3D para jogos 3D e interface de usuário, que você vai utilizar para fazer, as suas interfaces. Bem, então estes nodes, como disse, são base para todos os outros nodes que podem ser adicionados à nossa cena. Para que você adicione outros nodes, você simplesmente vem nesse pequeno sinal de mais, abre-se então esta janela, contendo uma lista com todos os nodes que podemos inserir em nossas cenas. Basicamente, você pode colocar o cursor do mouse sobre estes nodes e uma descrição será apresentada sobre cada um deles, ok? Então, esse é o nosso node principal, base, mas temos outros aqui. Então, quando você clica, por exemplo, quando você coloca o cursor do mouse sobre um deles, aqui no caso o Spatial, que seria o node relacionado à criação de jogos 3D, essa mensagem aparece, Most Basic 3D Game Object. Então ele diz aqui que é o mais básico, objeto para a criação de jogos 3D. Então, essas descrições são bem interessantes, como você pode ver, elas ajudam bastante em nossas escolhas. Então aqui temos aqui o Control, que é relacionado à questão da interface. Então aqui ele coloca All User Interface Nodes Inherit from Control. Então ele diz aqui que todos os nodes de interface eles herdam características aí desse node Control. Então essas descrições você pode utilizar para a criação de seus jogos. E verifique que logo aqui ao lado existe um pequeno íconezinho em cada um desses nodes principais, uma pequena seta. Você pode clicar nela e você terá a opção de visualizar todos os nodes filhos deles. Então, você consegue, da mesma forma, verificar quais são suas funcionalidades e também se você clicar com o botão esquerdo do mouse e clicar em criar, você consegue adicionar esse node em nossa cena, ok? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um node do tipo pop-up menu, por exemplo. E aí você consegue inserir esse node em nossa cena. Para deletar esse node, você simplesmente aperta Delete, ou então, com o botão direito do mouse, você vai em excluir nós, ok? Então, basicamente é assim que você consegue adicionar um node. Pois bem, então vamos agora à execução de um exemplo prático. Vamos criar uma cena 2D, ou seja, vamos adicionar um node do tipo 2D. E após isso, vamos adicionar um filho a esse node 2D. Veja que ele é a base apenas. Nada aparece aqui na nossa tela, Basicamente, aqui ele serve apenas para apresentar aí algumas funcionalidades que podem ser herdadas por seus filhos. Então, não esqueçam que isso daqui se trata do paradigma de orientação a objetos. Então, vamos criar um filho para ele, clicamos aqui, e vamos escolher aqui a opção Label. Na barra de pesquisas, digitamos Label, escolhemos Label aqui e clicamos em Criar. Então, o Label se trata de uma etiqueta na qual você pode inserir umas frases, palavras. Então, você pode então clicar aqui nela, pressionar e arrastar com o mouse, colocar num ponto desejado. E você então tem a opção aqui nesse inspetor que se abre à direita de escrever o texto que você deseja aqui no parâmetro text. Então vamos simplesmente dar aqui um Olá Mundo. Olá Mundo. Tcharam, pronto. Então, feito isso, nós podemos salvar a nossa cena com um Ctrl+S.
nomeamos a nossa cena da forma desejada. Vou colocar aqui Olá Mundo mesmo. E vamos escolher o diretório. Você pode criar uma pasta ou colocar no diretório raiz. Então vamos criar aqui uma pasta e chamar essa pasta de cenas. Clicamos em OK e salvar. Pois bem, então, resumindo, uma cena ela consiste basicamente num conjunto de nodes que formam um jogo. E foi exatamente o que fizemos, tá ok? Vamos agora executar o nosso pequeno projeto, né? Vamos clicar aqui nesse pequeno ícone, ou simplesmente tocar F5, e essa mensagem ela se abre. O que seria? Basicamente ela diz que uma cena para ser rodada, na verdade um jogo para ser rodado ele precisa de uma cena principal. Até o momento nós temos apenas uma cena, então vamos escolher a cena que temos para que seja a cena principal. Basicamente o Godot ele consegue criar um jogo utilizando diversas cenas. Uma cena ela pode ser composta por outras cenas. Então, nós temos uma cena principal, uma main scene, por exemplo, e ela pode ser formada pela junção de diversas cenas. Então, basicamente, uma cena ela segue o paradigma de orientação a objetos. Então, vamos clicar aqui em selecionar, escolhemos a cena principal que criamos e clicamos em abrir. Ok, e aqui conseguimos executar a nossa cena. E Olá Mundo é apresentado na tela. Bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo, onde iremos falar mais especificamente sobre a criação de cenas. Até mais.